Família da Natação Criativa, quero agradecer demais a sua presença que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify. Nós mais de 360 mil seguidores lá no Instagram. E hoje um tema muito importante, vamos falar sobre ultramaratonas e como uma pessoa conseguiu vencer vários desafios depois dos 40 anos, começou a entrar de cabeça e mergulhar nas águas abertas. Eu tenho aqui ao meu lado a Alessandra Cima. Muito obrigado pela presença, Ale. Obrigada a você pela oportunidade de estar aqui e poder falar um pouquinho aí da minha experiência. E antes de a gente contar essa história maravilhosa, eu tenho que agradecer os nossos parceiros, a produtora Articula, que está com a gente aqui em Angra dos Reis, em cima de uma escuna, fazendo essa gravação para vocês. Se você quer qualquer podcast em qualquer local do Brasil, eles conseguem levar todo o material e você fazer assim, que nem eu, outdoor, dentro dessa baía aqui de Angra dos Reis, maravilhosa. A Flote, mais de 400 materiais no catálogo, tudo com ISO 9001 e todos os materiais são testados na USP, para chegar o melhor material aí na borda da piscina. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser e quantas vezes quiser, tudo com certificado. O aplicativo da SwimTrack, que assessora no monitoramento do seu aluno ou atleta, tem o seu próprio aplicativo fazendo todas as avaliações. A Raizo, nova metodologia no mercado, trabalhando gamificação com metade do preço dos concorrentes. E o The Office Studio, estúdio de podcast no coração de Pinheiros, vai fazer sua primeira gravação. Eu tenho um cupom de desconto para você, só me chamar no particular. Mas Ale, ninguém está entendendo nada, porque geralmente o podcast da Natação Criativa é feito em estúdio. A gente está aqui em Angra dos Reis, no segundo EcoSwim Angra. Eu queria que você falasse para o nosso público como que foi a sua participação e o que foi esse evento que está acontecendo. Nossa, foi muito gratificante poder ser convidada e participar desses 3 dias de imersão com pessoas de vários níveis de natação, seja iniciante, opa! Iniciante, gente que está vindo pela segunda vez, outros que já estão querendo alçar novos caminhos, né? Indo para 5, 10 quilômetros, então foi uma troca muito boa de experiências. E a sua participação veio através de uma palestra, que você contou um pouco da sua história. Você sentiu que você acabou inspirando pessoas e até impactando algumas pessoas que não esperavam essa sua história que a gente vai contar aqui em primeira mão? Eu sou atleta de ultramaratonas, eu fiquei até um pouco nervosa, assim, porque eu achei que talvez eu contar as minhas experiências não fosse fazer parte do contexto, assim, do objetivo daqui, né, que era incluir o pessoal, uma porta de entrada para as maratonas, mas eu acho que foi bastante interessante, porque eu tive bastante retorno positivo. Muita gente veio falar que se inspirou pelo fato de eu começar tarde e começar igual todo mundo, né? Nadando de pouquinho, se desafiando cada vez mais, perguntando por que não, procurando se educar e treinar melhor e entender como é que funcionam as coisas. Porque na verdade eu acho que é sempre assim, né? Você vai de pouco em pouco e as coisas acontecem, né? Não pode se afobar. Então conta para o nosso público que com certeza estão curiosos aí do outro lado, como começou o seu contato com a natação, como você disse, um pouco tardiamente para o padrão que a gente tem. Como foi esse contato? Eu sempre nadei no mar, sempre gostei de piscina, sempre gostei de mar, mas nunca tinha nadado longas distâncias, né? E morava no Brasil, meu marido teve uma oportunidade de emprego fora e eu me vi sem emprego, sem muito o que fazer e eu precisei me reinventar. E aí foi que eu me descobri nas águas abertas. Comecei nadando uma pequena prova de 1,5 km e uma coisa foi puxando a outra. Eu me apaixonei pelo mar e de uma prova de 1,5 km foi para uma de 3, uma de 5, uma de 7, de 15, até que finalmente eu completei o Ocean Sevens, que são as 7 travessias mais difíceis do mundo, né? E eu completei ela no ano passado, quando eu cruzei o Estreito de Tsugaru, no Japão, nadando de Hokkaido a Honshu. Peraí que a gente deu um salto ainda, que ainda teve o Canal da Mancha durante todo esse processo. Como que chegou o seu interesse pelo Canal da Mancha e como foi realizar essa prova? O Canal da Mancha foi
Quando a gente morou lá nós nos mudamos para Dubai, eu falei, né, que estava um pouco perdida, não sabia o que fazer e eu queria impressionar o meu filho, porque eu achava que eu não podia ser só a mãe dele, eu tinha que ser um pouco mais para ele. E nessas provas pequenas eu conheci um amigo que falou que acreditou que eu poderia cruzar o Canal da Mancha, e naquele dia à noite eu mandei e-mails para todos os pilotos e um deles me aceitou. E aí eu tinha 1 ano e 8 meses para me preparar, de 3 quilômetros para 33. E como foi essa preparação? Porque você não é uma atleta de alto rendimento, você é uma pessoa amadora, então você tem outras funções ou também outras jornadas, como a gente gosta de chamar, né? Como você disse, tem seu filho, marido, trabalho. Como foi conciliar, então, sair de uma quilometragem que a gente pode considerar baixa para quem quer fazer um Canal da Mancha? Como foi todo esse seu processo? É um processo de disciplina, né? Treinamento, constância e de renúncias, né? Principalmente porque eu comecei a treinar 6 vezes por semana, 5 vezes na semana na piscina, e aos sábados praticamente era o dia inteiro no mar para poder ganhar volume e experiência de nado, porque eu comecei praticamente do zero, né? Na época eu fazia um trabalho voluntário que era de acolhimento às mulheres brasileiras que chegavam em Dubai. Nós fazíamos cafés que era justamente para integrar todas as pessoas, e eu tive que abandonar esse trabalho, passei para uma outra amiga para poder me dedicar completamente na natação. E aí, né, entra todo o trabalho de fisioterapia, o trabalho de musculação ai, perdão. Alimentação. Exato, toda uma equipe multidisciplinar, porque apesar de ser um esporte amador, mas assim, o preparo não é amador, envolve muitos profissionais, e se você não fizer dessa forma, as chances de dar errado é muito grande. Então você investir todo esse tempo de treinamento, investir o tempo que você podia estar com a sua família para treinar e não chegar lá pronto para pelo menos ter a oportunidade de terminar, para mim não fazia sentido, né? Então... E quando você chega no Canal da Mancha, não é certeza também que você vai fazer a sua prova, né? Você tá com uma janela, as condições do mar precisam estar favoráveis. Como que foi a sua chegada lá na Inglaterra? Como foi a sua preparação e a sua expectativa quando você chegou em loco? Isso, pois é, não basta fazer tudo isso certo, né? No final das contas é a mãe natureza que decide se você vai nadar ou não. Então eu queria estar pronta para quando ela dissesse sim, eu ia entrar na água e tentar fazer o meu melhor. São 7 dias de janela, né? Desses 7 dias, não necessariamente é o melhor dia que você vai nadar, mas é o primeiro dia bom que possibilita o nado acontecer, que você vai pegar. Então não significa que seja o melhor dia com as melhores condições, mas são as condições que vão ser entregues para você, e você tem que fazer daquela laranja lá uma laranjada. E na palestra aqui em Angra, você comentou que você chegou e ele já deu uma notícia para você que você também não sabia se você ia nadar logo que você chegasse, se ia demorar um pouco para nadar. Praticamente você chegou e falou, já tem que nadar. Como foi essa expectativa assim que acabou chegando e já tendo que superar? Pois é, né? Eu cheguei, a minha intenção era ficar mais uns 5 dias para aclimatar, e a questão de fuso horário, e o nado era assim, não, é hoje ou ano que vem. Eu falei, então vamos hoje, porque eu não vou ficar mais 1 ano treinando para essa mesma prova, né? Tem toda uma questão de logística, de dinheiro, mas eu acho que o que conta no final das contas é a carga emocional, né? Você tá ali já no limite. E o ser humano adora colocar novos desafios, superar limites. Quando você acaba o Canal da Mancha, já vem outros desafios. Qual foi o próximo passo quando você acaba o Canal da Mancha? A gente estava comentando na palestra, né? Você namora há muito tempo, o pessoal pergunta quando é que você vai noivar, quando você noiva, quando vai casar, quando vai ter o primeiro, segundo filho.
E é assim, e dentro das águas abertas existem vários desafios, né? E normalmente quem faz o Canal da Mancha, a segunda pergunta é: e quando você vai fazer a Tríplice Coroa? Que são 3 nados, o que é o Canal da Mancha, o Canal de Catalina nos Estados Unidos e a volta da Ilha de Manhattan. E foi essa pergunta que me foi feita e eu já me inscrevi no ano seguinte para a volta de Manhattan, que são as 21 pontes, né, em volta da ilha, um nado belíssimo, entre 3 rios que tem uma influência do mar, então você nada praticamente com água misturada, salgada, né? Só quando do rio Hudson, na parte mais remota, que você vai pegar água fresca. Foi uma experiência incrível. Aí depois de Manhattan, você foi para qual? Para Catalina. Que aí você teve uma experiência não muito agradável, né? Que você deu um passo para frente e depois 2 passos para trás, né? Né, naquele mesmo ano eu já estava inscrita para Catalina. A minha ideia era terminar a Tríplice Coroa em 2019, né? Canal da Mancha 2018 e 2019 eu terminaria a Tríplice Coroa. E enquanto eu estava no aeroporto para embarcar para Catalina, eu recebi infelizmente o telefonema da minha irmã. E o meu pai não estava bem, tinha sido diagnosticado com câncer, um câncer terminal, e de lá eu fui para o hospital e só saí de lá quando ele faleceu. E para mim não fazia mais sentido nadar, né? Eu nadava para mim e para ele, porque ele sempre foi um dos grandes apoiadores meu, assim, me inspirou, era uma pessoa que adorava estar perto do mar, adorava estar perto da natureza, e foi muito triste, foi muito complicado para mim. Depois entrou a pandemia, o pessoal lá do Catalina me ligou novamente, e aí veio a pandemia, aí eu tive que cancelar pela segunda vez, e eu desisti de nadar Catalina. Falei, não quero mais nadar esse nado, eu quero fazer outras coisas. Foi quando eu comecei a me enveredar para outros canais. E aí você começou a fazer desafios para poder fazer os 7 oceanos, né? Os 7 oceanos eu comecei a ouvir falar, né? Dos 7 oceanos. Nunca foi um objetivo claro, assim, a partir de agora eu vou nadar os 7 canais. Os nados começaram a aparecer e eram interessantes, lugares interessantes, propostas diferentes, e eu comecei a pensar que poderia fazer esse, que eu seria capaz daquele, e quando eu vi eu já tinha passado mais da metade, e quando eu vi faltava só um, e aí eu falei, então agora eu vou terminar. Bom, os 7 canais são o Canal da Mancha, né? Normalmente é o canal de entrada que as pessoas começam o desafio pelo Canal da Mancha. Tem o Canal Norte, que foi o segundo canal que eu fiz, que é o canal que você cruza da Irlanda para a Escócia. Aí o terceiro canal que eu fiz foi o Estreito de Cook, na Nova Zelândia, que você pode nadar tanto da Ilha Sul para Norte ou vice-versa, depende dos ventos, né, e das condições do mar. Aí finalmente, depois do Cook Strait, numa terceira tentativa, eu terminei o Catalina. E durante o Catalina, que eu estava esperando a resposta, se eu ia receber, eu tinha escrito uma mensagem para o pessoal de Molokai, se eu teria condições de nadar, e não estava esperando, e acabou que eles me deram uma janela e eu acabei nadando os 2 assim, num espaço de tempo de 3 semanas entre um e outro. E no final, quando eu terminei o Catalina, o Molokai, que é no Havaí, né? Eu já recebi uma ligação do 5º nado, que seria o 6º nado, no caso, que já seria o Gibraltar. Eu tinha me inscrito em 2018 e aí eles me chamaram justamente na época que eu já estava esperando para nadar o Molokai. E Gibraltar é o nado entre a Espanha e Marrocos, né? No final na saidinha ali do Mar Mediterrâneo, um nado muito bonito, icônico, né? Muito especial, assim, geograficamente falando, culturalmente falando. São vários aspectos
inclusive políticos que se envolvem ali, né? Que é um nado bastante complicado em todos esses sentidos também. Eu queria que você falasse na importância do seu técnico, né, o Samir, dentro desse processo, porque muitas vezes a gente tem a nossa cabeça que quer sabotar a gente sempre quer achar um monte de desculpa, como se falar, eu estava no evento, aí o outro me ligou, eu não estava esperando. E qual foi a importância do técnico para te manter aí nessa base, manter no treinamento, focada? O Samir é uma pessoa incrível, né? Toda vez que eu tinha alguma informação desses nados, a primeira pessoa que eu ligava era para ele. Eu falei, Samir, você acha que eu tenho condições de nadar isso? Claro. 2, será que dá para nadar? E aí ele nunca me disse não. E muitas das vezes eu ligava para ele esperando um não, porque eu já achava que eu estava fazendo alguma coisa além das minhas condições. E ele foi um grande incentivador e adaptava os treinos. E foi um treino bastante interessante, porque o primeiro Canal da Mancha eu demorei 1 ano e 8 meses para ficar pronta, né? E a partir do Canal Norte foi quando eu comecei a treinar com o Samir, e a gente fazia um trabalho que um nado já era uma preparação para o outro. Então meus picos de nado estavam de treino já tinha um nado fazendo parte. Então eu estava sempre meio que preparada, com a base já quase pronta para poder encaixar em 3 semanas um treino próprio para um outro longo. E teve um deles que teve uma particularidade, que foi a travessia no Japão. Queria que você contasse o porquê você ficou, né, não fazendo o do Japão, porque ele foi tão especial. Bom, o Japão tem os japoneses, a cultura japonesa é bem diferente da nossa, né? E existiu uma associação que teve sérios problemas com estrangeiros, e a associação decidiu que não aceitaria mais estrangeiros para levar esse nado. E no Japão também teve um fato curioso, por ter sua particularidade do idioma, que você teve que renunciar do Samir, que não foi uma decisão muito fácil. Conta para o nosso público como foi fazer essa troca de técnico e por que você fez. Todos esses nados, né, são nados que envolvem riscos, né, riscos sérios. Então é muito importante a gente ter alguém de confiança no barco, alguém que você praticamente vai colocar a sua vida nas mãos dessa pessoa, que nas horas mais difíceis vai ter o discernimento de dizer que o nado já acabou, que vai te tirar e que vai zelar pela sua saúde, pela sua segurança, né? E o nado do Tsugaru, uma das exigências da associação é ter alguém que seja fluente em japonês para poder fazer essa comunicação com os pilotos, que eles não falam inglês, somente japonês. E o Samir não falava japonês. Então eu precisava de alguém que falasse japonês e precisava, né, por questões de curso, na medida do possível, alguém que fosse da área da natação. E aí eu optei por 2 brasileiros que falavam japonês e que eram da área da natação, o Thiago Sato e o Renato Toshio, que eu já tinha contato com eles quando eu treinei para o Canal da Mancha lá em Brasília, num treino, né, que eu fiz com eles. E eles foram lá para poder me ajudar nesse sentido. Mas é complicado, né? E de todo esse processo, todas essas travessias, você tem receio de alguma coisa, alguma insegurança, como animais? Porque eu sei que teve o caso até no Havaí, que você teve ali uma particularidade ali com os tubarões. O Havaí não é uma questão de se você vai ver... Perdão. O Havaí, ele é um nado extremamente... É uma área muito selvagem, vamos dizer assim. Você que é o convidado lá, né? E existe incidência de tubarão, de vários tipos de tubarão. Tubarão tigre, tubarão branco, o tubarão bull, e o de galha preta, galha branca. E tem um outro específico que ele nada... A incidência dele é de águas profundas, assim, águas abaixo de 1 quilômetro, 2 quilômetros de profundidade, e eles se alimentam à noite, né? O nome desse tubarão chama cookie cutter, porque ele tem o costume de tirar, a boca dele fica em forma daquele que
corta o biscoitinho, sabe? E ele gosta de se alimentar de outros animais, tipo tubarão grandes ou golfinho, baleia. E o nadador a mesma coisa. Eu acho que ele vê como um outro peixe grande e tem essa incidência pelo menos uma vez por semestre, por temporada, algum nadador tem um encontro assim mais íntimo com esse tipo de tubarão. E eu tive muito medo, porque meu nado foi à noite, né? E tinha o Aderbal, que é um atleta brasileiro que havia tentado nadar no canal de Molokai e tinha tido esse encontro mais íntimo com o Cookie Cutter, que pegou na perna dele, ele meio que entrou em luta corporal com o tubarão e eu tive muito receio. E fui para lá um mês antes do meu nado, né? Assim que terminei Catalina e comecei a me educar assim com as pessoas, com biólogos, para saber o que estava acontecendo ali e se era certo que eu seria atacada ou não, porque uma coisa é você se desafiar, outra coisa é você se colocar numa situação de risco, né? Mas aí, depois de muito conversar com as pessoas, eu me senti tranquila para poder nadar lá. E teve alguma preparação especial para você, tanto mental ou psicológico, aí para você ir enfrentar esse desafio dos tubarões? Pois é, eu acho assim que conhecimento é tudo, né? Então, quando eu conversei com esses biólogos e eles faziam esse monitoramento de outras espécies, eles sabiam por onde elas estavam andando. Já havia alguma pesquisa sobre o Cookie Cutter, que ele não subia durante certos períodos de lua, quando era lua minguante ou lua nova, época escura, e sabia-se que era um lugar certo, que era do mar mais profundo. Então a gente tomou todo um cuidado para não passar no período onde ele estava, que ele poderia estar mais alto, ou nadar na lua certa, para poder evitar esse encontro. Então, de novo, né? O conhecimento é tudo, né? E que você falou várias provas, qual que era a média de quilometragem para quem está ouvindo a gente não conhece essas provas? Bom, dos Ocean Sevens, a prova de menor distância seria o Estreito de Gibraltar, com 16 quilômetros. E a prova mais longa é o Estreito de Molokai, que são 45 quilômetros. As outras giram mais ou menos em torno de 30 a 33, por aí. E queria saber como que você consegue conciliar os seus treinos com toda a mudança hormonal que acontece, né, no corpo da mulher, principalmente tem época de menstruação, tem outras épocas, tem também, conforme a gente vai envelhecendo, também pré-menopausa, menopausa. Como que é conciliar tudo isso? Porque tem momentos que não dá para treinar, né? É bastante complicado, né? E a gente vai tendo que adaptar o treino, né? Uma coisa que eu aprendi é que eu não consigo fazer volumes grandes. Eu sei que existem atletas que quando eles vão treinar para ultra, eles fazem 50, 60 quilômetros por semana. Eu tenho que preservar a minha musculatura, que não é a mesma. Eu tenho que preservar o meu recovery, que não é mais o mesmo. Eu tenho que preservar os meus ligamentos. Então, não dá para ficar nesse ritmo elevado o tempo todo. Então, a gente preza assim, por qualidade. Semana passada, por exemplo, eu terminei o nado aqui da Ilha Grande até Paraty e eu conversei com o Samir. Eu falei, Samir, eu acho que nós vamos ter que reduzir um pouco mais e começar a trabalhar mais musculação, porque eu não era muito de trabalhar musculação, eu preferia trabalhar mais assim alongamento e mobilidade e fazer o trabalho de força na água, mas eu acho que agora a gente chegou à conclusão que nós vamos ter que começar a fazer um trabalho de força fora da água também. Tem que se adaptar, não dá, a gente não tem como achar que vai ter 20 anos a vida toda, mas se você quer fazer um esporte e esse esporte tenha longevidade, a gente tem que dançar de acordo com a música. Como que é a família entender tudo isso? Porque tem momentos que às vezes você nem encontra com a família, estão
daqueles treinos mais rodados, com volumes altos, você sai de manhã, chega no final da tarde, como que é essa relação para a família também compreender todo esse processo? Eu acho que eu sou uma pessoa muito afortunada, porque às vezes eu nem tô pensando no nada e o meu marido chega, olha só, eu vi uma reportagem e tem um lugar lindo, por exemplo, quando eu nadei na Itália, ele falou, nós poderíamos ir para Sardenha de férias, e aí você nadava da Sardenha para Córcega. Então a gente meio que tira as férias junto, conhece um lugar diferente, aproveita para poder ter um contato com uma cultura diferente, né? Então eles estão sempre comigo, nem sempre no barco, mas sempre por perto. E até aqui em Angra, o seu filho está com você, eu queria saber como que foi nadar junto com ele, o segundo EcoSwim em Angra, como que é ter essa experiência de fazer essa travessia? Sabe que foi a primeira vez que ele nadou comigo uma prova completa. Eu abracei ele ali e me emocionei. Foi assim, nossa, eu falei, olha, o EcoSwim, assim, é uma proposta incrível e vai ficar marcada para mim pro resto da vida, porque foi incrível nadar junto com ele. E ele estava um pouco apreensivo, né, porque não tinha treinado, nadou há muito tempo, né, muitos anos atrás. E foi muito bom poder dar essa segurança para ele, né? Um adolescente de 17 anos. E eu falar, confia em mim, a gente consegue. Ver ele tendo confiança e começando a nadar, a querer colocar um pouco mais de velocidade. No final a gente já estava um pouco meio que competindo. Mas foi muito... Nossa, meus óculos se encheram de lágrimas. São momentos que marcam, são essas coisas que ficam pro resto da vida, né? São esses momentos que conseguem criar mais vínculo aí, maior. E o seu filho sempre teve bons rendimentos dentro da água, bons resultados, até quando você mudou para Dubai. E queria entender o que você acha que aconteceu para ele não continuar no esporte, ele querer desistir. Como foi esse contato dele com a natação? Pois é, quando nós mudamos para Dubai e a escola tinha um programa de natação, né, muito forte, aliás, um programa de natação para todos os alunos em Dubai, é obrigatória a natação, né, a não ser que você tenha uma restrição médica assim, muito severa para eles poderem, faz parte do currículo a criança saber nadar, é uma questão de sobrevivência, né, faz parte do currículo escolar. E nisso ele acabou chegando na equipe de natação muito cedo e se destacou ao ponto de chegou o momento da professora tirá-lo do grupo onde ele nadava, que eram os amigos dele da mesma idade, e ele começou a nadar com cada vez grupo de meninos mais velhos, e os meninos mais velhos não davam muito atenção para ele. Então, o que na cabeça da professora parecia ser uma recompensa, para ele era uma punição. Quer dizer, eu sou bom, aí eu me separo dos meus amigos, né? E isso não aconteceu só em Dubai, nós mudamos para Singapura e a situação se complicou mais ainda, porque além dele nadar com os mais velhos, ele entrou num programa que o técnico falava que era OG26, ou seja, era Olympic Games 2026. Eles estavam preparando crianças de 10 anos para os Jogos Olímpicos de 2026. Então, era pedido para que, no mínimo, essas crianças atendessem 5 vezes, treinos de 5 vezes por semana, treinos de 2 horas por dia, mais mobilidade, mais musculação, ou seja, ele queria jogar futebol, ele queria ir brincar, ele queria ir na praia, ele não queria se envolver só com a natação, levar aquilo a sério, e ele não queria mais ser bom, porque era uma punição. Então ele era uma criança, ele tinha a habilidade, a técnica, a parte motora muito desenvolvida, mas ao mesmo tempo, emocionalmente, ele ainda era uma criança. Ele queria brincar, ele queria ter contato com seus amigos, só que a professora só teve um olhar para a parte técnica e aqueles resultados, aqueles números. E aí a gente começa a ver isso acontece em vários locais. E essa sua rodagem pelo mundo, como você percebe que essa formação desse jovem atleta, não só em Dubai, Singapura, você vê que está tendo uma outra tendência em outros países de a gente não acelerar esse processo?
Pois é, e eu sempre falo isso com pessoas que eu encontro, né, outros atletas ou pessoas de outras associações. E recentemente eu estava conversando com um atleta que foi atleta olímpico na infância dele, a irmã dele foi atleta olímpica, a mãe foi professor, foi a treinadora de atletas olímpicos, né? E ele falou: a minha filha, atleta olímpica, ela estuda numa escola na Austrália, numa boarding school, que é forte em natação, mas o técnico dela, que é um técnico de uma atleta olímpica renomada, falou assim: antes dos 15 anos, você não nada mais de 3 dias por semana. E nós vamos misturar esse seu nado com polo aquático e outras coisas. Ou seja, ela tem a vontade de nadar, mas o técnico teve esse olhar de prepará-la para assim, continuar gostando, né? Para não transformar aquilo, ou para ter... como é que eu posso dizer, para ter contato com outros esportes também, como a gente tinha conversado mais cedo, né, de não ter especificidade, né, não se qual a palavra que se fala assim, não se aperfeiçoar numa coisa só, né? Não ter uma especialização precoce. Especialização precoce, eu acho que a verdade é essa, né? E aí você vê esse monte de crianças aí com burnout aos 12 anos de idade. A gente fez até uma live aberta para o público de forma gratuita, com vários doutores na área, trazendo alguns estudos mostrando a importância de a gente fazer esse treinamento a longo prazo e ter essa preocupação que não só a Austrália tem, Noruega, Islândia, outros países vindo nessa linha, e também o Brasil agora, com o Clube Pinheiros também fazendo esse treinamento a longo prazo. A gente tem essa live gratuita, eu vou deixar o card aqui ao final. Dentro desse evento aqui no EcoSwim em Angra, a gente tem o Guilherme Tucher, que também está fazendo parte desse projeto e desse movimento contra a especialização precoce, porque a gente tem estudos que 90% de quem teve alto rendimento, aí, ou resultados até os 18 anos, eles não têm esses resultados depois no alto rendimento, ou atletas olímpicos e de mundiais, 82% não tiveram resultados até ali os 18 anos, estão mostrando que quando a gente começa a especializar, a gente tem sim um resultado, conquistas, mas no período curto e não a longo prazo como a gente desejaria. Você acredita, se não tivesse essa cobrança com seu filho, com certeza ele estaria nadando até hoje, teria ótimos resultados? Eu tenho certeza, assim, por exemplo, hoje nós nadamos juntos, lógico, né? Tem o lado emocional que é o contato mãe e filho, mas eu fiquei muito feliz porque ele encontrou a alegria em nadar, porque eu acho que é isso importante, né? É lógico, né? Se você quer fazer um esporte de alto rendimento, você tem que ter disciplina, mas se você não tiver o amor pela coisa, se não for uma paixão, se não te fizer bem, não te der o mínimo de prazer, não faz sentido, né? Então, uma das grandes preocupações que você, como técnico, professor, tem que ter esse olhar. Será que ele tem prazer? Será que você está engajando? Será que ele quer retornar no dia seguinte? Ou às vezes uma coisa simples, você está querendo ir pelos amigos para as aulas de natação e você quebrar esse vínculo dele acaba sendo como aconteceu, acaba sendo uma punição. E Ale, quais são os próximos passos, os próximos projetos? O que você pensa aí para o futuro? Bom, em agosto agora eu vou para Irlanda novamente e vou tentar fazer um nado que é da Escócia para a Irlanda, que chama Dalriata. Continua sendo no Canal Norte, mas mais ao norte, então a água é um pouco mais fria. Então, a partir de agora eu vou começar a focar em águas mais geladas, porque eu tenho um projeto, que na verdade é um sonho meu, que é nadar em todos os continentes do mundo, né? E atualmente falta apenas um, que é o continente da Antártica. Que o único detalhe é que é um pouquinho frio, né? E como que é essa preparação para essas provas, que são ultramaratonas, ainda tem esse desafio do frio? Tem algum treino específico, ficar mais tempo em água gelada, alguma alimentação, algo específico para esse tipo de treino? Para as maratonas, né? As maratonas em águas mais frias, elas não acontecem abaixo de 12 graus, né? Por questões óbvias de segurança, né? A gente está trabalhando com hipotermia.
Mas sim, né, tem que aumentar um pouco de peso, né? Tem que ter um pouquinho de uma capinha de gordura, né? O bioprene. E aí tem os protocolos de banho de fazer banheira de gelo, né? Para poder aprender a lidar com a água, controle da respiração, fazer os clínicas de imersão em água gelada, normalmente são uma semana. Então você vai aumentando o tempo de permanência na água e diminuindo a temperatura da água, a exposição da temperatura da água, né? Até você chegar mais ou menos nas 6 horas. Normalmente esses nados eles só acontecem se você for qualificado para nadar, e a qualificação, por exemplo, para os nados no Canal Norte são 6 horas até 12 graus, um nado homologado de 6 horas com 12 graus, ou de 8 horas até 14 graus. E durante toda essa trajetória que você contou, maravilhosa, superações, teve algum momento que você pensou em desistir, ou alguma prova que você estava lá no meio, que você fala, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Qual foram os momentos mais difíceis que você passou? Eu tive 2 momentos assim bastante complicados. O primeiro foi o Canal da Mancha, que eu realmente não tinha muita experiência e eu achei que eu ia nadar num certo tempo, e eu perdi a entrada da corrente, e foi quando me disseram, olha, você vai ficar mais 4 horas aqui para poder ter uma nova tentativa. E me passou pela cabeça o fato de, eu falei assim, eu não vou ficar mais 4 horas aqui, não faz sentido, eu vou ter um tempo horroroso. E ao mesmo tempo eu pensei, mas eu tô aqui para quê? Por conta do tempo ou porque eu quero me desafiar? Eu vou ter que voltar aqui e nadar mais 12 horas só para terminar essas últimas 4? Então é tipo, engolir um pouco o orgulho e fazer o que tem que ser feito, né? E foi um aprendizado muito importante, assim, de vida mesmo, né? Porque às vezes a gente tem que respirar fundo, abaixar a cabeça, ter a paciência de que não é a hora, né? De aguardar a hora. E para quem quer conhecer mais sobre sua história, sobre seus projetos, onde que te acha? Você pode procurar no Instagram, @ale_ross_cima_swims. É um nome bem grande e difícil, mas era o único que eu consegui no Instagram. E, pois é, por lá, ou no Facebook, Alessandra Rossi Cima, normalmente eu coloco divulgo os meus nados, por onde eu estou andando, as minhas experiências, ou alguma coisa sobre natação que eu acho importante. E queria parabenizá-la por essa história tão linda, tantas conquistas, e mostrando que é um passo de cada vez, você tendo tudo bem planejado e você conseguindo superar cada vez subindo um degrau. Parabéns aí por toda essa trajetória. Obrigada a você pela oportunidade, obrigada pelo trabalho que você vem desenvolvendo, que é muito importante colocar a natação no patamar que você colocou, assim, acima do futebol, inclusive, né? Disponibilizar cursos e informação não só para atletas, professores ou qualquer pessoa que é amante das águas aí. Muito obrigado. E queria então, para você que ficou aí do outro lado e ficou até o final, se essa entrevista fez sentido para você, compartilha com algum amigo seu, segue o nosso canal, ativa a notificação para sempre receber os novos episódios e, claro, agradecer os nossos parceiros, a produtora Articula, que está finalizando esse projeto aqui em Angra dos Reis, o segundo EcoSul em Angra, em cima de uma escuna, o primeiro podcast em cima de uma escuna, com essa baía maravilhosa ao fundo, a gente chegando ao fim do encontro aqui em Angra dos Reis. Também agradecer a Flote, materiais de natação, e não só natação, materiais de hidroginástica, hidroterapia, material de vestiário, tudo que você precisa para o meio aquático você encontra no site da Flote. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser e quantas vezes quiser, no conforto da sua casa. O aplicativo da Swim Track faça avaliação pedagógica, aeróbica, anaeróbica, manda vídeo para o seu aluno. Se você tem as suas avaliações, você consegue colocar dentro do aplicativo. A Raizo, nova metodologia no mercado, trabalhando gamificação dentro da piscina. Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Seja voluntário Sobrasa, assim como eu sou. Acesse o site Sobrasa, sobrasa.org, preencha um cadastro e
comece as ações aí na sua região para a gente reduzir o número de casos de afogamento. E o The Office Studio, no coração de Pinheiros, em São Paulo, um estúdio maravilhoso para você gravar ou suas videoaulas ou também fazer o seu podcast. Eu tenho um cupom exclusivo para vocês. Mais uma vez, Ale, muito, mas muito obrigado mesmo. Direto de Dubai, podemos falar que é uma entrevista internacional. Muito obrigado. Obrigada a você. E para você do outro lado, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários e até a próxima entrevista.